Oi, galerinha! Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma aula. A nossa reflexão de hoje diz que Deus fortalece o cansado. E é verdade, eu sei que estamos vivendo momentos diferentes, momentos difíceis, mas não podemos esquecer que Deus está guardando a gente, nos fortalecendo, tá? Fiquem aí com esse pensamento positivo para a nossa aula de hoje. E aí, conseguiram fazer as atividades? Olha, eu gostei de receber as atividades de vocês. O pessoal está fazendo direitinho, né? Tirando a foto da atividade resolvida. Mas me parece que ainda tem alguns alunos que estão com dúvidas. Será que é possível lembrar quais são os nossos recadinhos mais importantes? Hein, aluno? Você está se lembrando quando a aula começar? O que tem que fazer, aluno? Sim, professora! Falar no WhatsApp, no PV da professora, o nome e a série. Assim que começar a aula, enviar foto das atividades resolvidas e não esquecer, professora, de colocar o nome e a série, né, coleguinhas? Enviar no horário da aula, né, prof? Muito bem, isso mesmo! As dúvidas devem ser enviadas no horário da aula. Não se esqueçam disso, tá? Pessoal, vamos começar a aula então? Olha, a gente vai fazer agora a correção dos exercícios da aula de ontem, da aula anterior, tá? Vamos me acompanhar então? Prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá, pessoal, correção das atividades. Primeiramente, página 135, exercício 1. Qual das ilustrações não representa a planificação de um paralelepípedo? O que a professora sempre fala para vocês? Leiam, né? Leia uma vez. Ai, não entendi. Leia de novo e vai grifando termos importantes. Então, por exemplo, aqui ele quer saber qual, então é apenas uma, que não representa a planificação. Planificação? Sim, planificação é o sólido geométrico desmontado. Eu até coloquei um lembrete aqui, ó, para vocês, tá, ó. Sólido geométrico desmontado. Desculpa porque às vezes a gente digita alguma letra e ela não aparece, tá? Mas mesmo assim eu sei que vocês estão entendendo o que está escrito, ok? Olha, então o que acontece aqui? Nós estamos diante da planificação de um paralelepípedo. Então, nós podemos observar que a figura A, a figura B e a figura C, depois de montadas, elas formam perfeitamente um paralelepípedo. É visível por causa das formas geométricas planas que estão nelas. Agora, o que acontece na letra D? Olha aqui, né? A base, ela vai estar bem menor, ok? Então, não vai ficar montado como se fosse um paralelepípedo, tá? Então, aqui, ó, a alternativa D é a que não representa, ok? Confere aí se você acertou. Vamos para a próxima página, página 136. Exercício 2. Além de embalagens, muitas construções lembram figuras geométricas espaciais. Observe cada uma dessas construções e classifique-as em poliedro ou não poliedro. A primeira construção é a Catedral de Maringá. Eu coloquei uma observação aqui porque, na verdade, esse exercício pode ter confundido vocês, porque em volta da catedral nós temos pirâmides. Então, talvez se você fixou o olhar apenas em volta, você respondeu que é poliedro. Mas esse não é o objetivo desse exercício, porque a catedral mesmo, ela é esse cone central, ok? E cone representa um não poliedro. A alternativa B, que é o Museu de Arte de São Paulo, o famoso MASP,
Ele está representando um poliedro. A professora esqueceu de marcar aqui, mas estou falando agora para vocês, tá? Ele é um poliedro. A alternativa C, que é o Museu de Arte Moderna, que fica no Rio de Janeiro, olha lá, totalmente arredondado, não poliedro. E a figura D, Biblioteca Nacional de Brasília, presta atenção, apenas formas retas, representa um poliedro, tá? Então, lembrando, poliedro, apenas superfícies planas, formado por polígonos. Não poliedro tem pelo menos uma parte arredondada. Continuando, vamos lá, galera. Terceiro exercício. Assinale com um X qual dos cubos a seguir foi construído a partir da planificação. Muito simples. Veja bem, ó, se concentra aqui nesse amarelo, na cor amarela. Olha bem, tá? De cara você já vai eliminar a letra C, tá? E olha aqui na superfície em azul. Então, qual deles representa essa planificação? O A. Então, o cubo A é o que você marcou aí. Exercício 4. Presta bastante atenção. Ao encaixar duas das peças abaixo, é possível obter uma figura chamada de paralelepípedo. Contorne as duas peças. Essa também foi bem fácil, tá? Então, são essas duas peças aqui que você contornou. Mudando de página. Presta atenção aí, que agora a gente já mudou de página, hein? Estamos na página 137. Bora lá. Nós temos aqui, observe. Gente, faça o que o verbo manda. Observe. Observe o quê? As medidas da caixa de suco. Tá vendo aqui, ó? Suco. E da embalagem para transporte. Vamos observar? Aqui, ó. 7 centímetros. Já na da embalagem, olha lá, o comprimento é 28. A largura da caixinha do suco, 7. Da embalagem, a largura é 21. E o que tem de igual aqui? A altura. Tanto na embalagem como na caixinha do suco, é a mesma altura. Agora, olha a pergunta. Quantas dessas caixas de suco cabem em pé, atenção aqui, na embalagem para transporte? Então, tem que ser colocado em pé. Tem até a setinha aqui, ó, certo? Então, tem que pegar as caixas e encaixar, colocar na embalagem, ok? Bom, é simples. O comprimento da embalagem é 28. O comprimento da caixa é 7. Então, se a gente fizer 28 dividido por 7, a gente vai conseguir encontrar 4. Então, quer dizer que no comprimento da embalagem podem ser acondicionadas 4 caixas de suco. Agora, se fizermos a largura da embalagem, que é 21 centímetros, dividida pela largura da caixa de suco, que é 7, teremos 3. Então, são 4 caixas no comprimento, 3 caixas na largura, o que vai totalizar na embalagem 12 caixas. Olha aqui, deixei escrito para vocês, tá? Acompanhem, está tudo explicadinho também escrito. Resposta final, professora. Resposta final, cabem 12 caixas na embalagem. Próximo exercício. Explique por escrito o que é um paralelepípedo e quais são seus elementos. Você pode fazer um desenho para auxiliá-lo em sua explicação. É para você fazer, é uma resposta pessoal. Porém, claro que temos dica aqui. Dê uma olhadinha na página 135. Vamos lá? 135 tá aqui, ó. Paralelepípedo. Aqui tem muitas explicações sobre ele, tá? Então, você pode ter colocado que ele tem 6 faces quadrangulares. Você pode ter colocado que ele é um poliedro, ok? Você deve ter colocado os elementos, porque os elementos ele perguntou. Quais são os elementos? Aqui estão. Face, que é como se fosse a parede da figura. Aresta, tá? Aqui, ó, aresta, esse segmento de reta aqui, ó, certo? E vértice, a
gente costuma chamar o vértice de pontas, né? As pontas da figura. É só para facilitar para você entender. Então, esses são os elementos, ok? E se você também quiser ter colocado que temos 3 dimensões, comprimento, altura e largura, ótimo, perfeito, tá? Então, você escreve com as suas palavras, ok? E o desenho também, eu deixei aqui, ó, a dica, olha na página 135, é bem simples de fazer o desenho, tá? Próximo exercício. Observe, novamente, ó, observe o quê? A planificação de um paralelepípedo. Qual, olha a pergunta, tá vendo, ó, no singular, só tem uma resposta. Qual dos paralelepípedos a seguir não pode ser representado por essa planificação? Pessoal, observa mesmo com bastante atenção, tá? Se aqui a gente tem a face A, oposta a ela está aqui a face B, ok? Então, presta atenção. A pergunta é, qual que não pode? Claro que é a alternativa B, porque nós acabamos de ver que as faces A e B são opostas. E o que aconteceu aqui com essas faces? Elas estão vizinhas, tá vendo? Então, não pode. Então, a letra B é a resposta para esse exercício. Respira, toma uma água, que tem mais exercícios para corrigir. Te aguardo, hein? Toma uma água bem rapidinho. Continuando a correção, vamos lá. Tá acabando. Página 140, exercício 1. Cada objeto a seguir lembra uma figura geométrica espacial. Classifique-as em prisma ou pirâmide. Muito simples. Relembrando, volta aqui um pouquinho, volta. Nada de preguiça, volta aqui. Prisma, característica principal, ele tem 2 bases idênticas, paralelas, ok? E as faces laterais sempre são quadrangulares. Diferença para a pirâmide? A pirâmide possui apenas uma face denominada de base. As demais faces, que são as faces laterais, sempre são triangulares. E a pirâmide sempre termina com, olha aqui ele, o famoso vértice. Viram aí a diferença? Então vamos lá, muito simples. Olha essa primeira, é um enfeite de mesa, tá na cara que é uma pirâmide. Ok? Olha essa segunda, um bloco de tijolo. Termina com uma ponta? De jeito nenhum. Então o que ele é? Prisma. Olha esse, uma vela. Termina com uma ponta? Professora, eu tô vendo uma pontinha. Isso aqui é o pavio da vela, ok? Não confunda, tá? Eu tô falando aqui, ó, de vértice. Aqui não tem, o final não é com vértice. São 2 bases idênticas, paralelas entre si, ok? Aqui, então, nós também temos um prisma. E aqui nós temos um porta-vela em formato de pirâmide. Ah, essa foi super fácil, hein? Passa certo aí, hein? Bora lá, próximo. Atenção na pergunta. Qual dos prismas a seguir não pode ser representado pela planificação? Presta atenção. Nós temos aqui um prisma, como foi falado até na pergunta, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa face possui, vamos contar comigo, 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono, polígono chamado pentágono. Então, aqui nós temos um prisma de base pentagonal, ou seja, a tampa e o fundo dessa caixa é um pentágono, ok? Ah, mas aqui tá diferente. Não tem problema. A gente já viu que a posição pode mudar. Volta aqui, show preguiça, tá aqui, ó. Nem sempre os prismas e as pirâmides são representados apoiados sobre a base. Aí, tá vendo? Só que mesmo assim eles continuam com o mesmo nome. A base está da mesma forma, é um pentágono. Mas o que aconteceu na letra C? Nossa, ele entortou! Na verdade, ele está inclinado e ele recebe um nome também. Só que aqui, no 6º ano, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Mais pra frente vocês irão estudar.
É o prisma oblíquo, ok? Então, ele é a resposta, né? Na verdade, aqui para esse exercício. Ele não pode ser representado por esta planificação, ok? E aí, chegamos no último exercício da apostila. Vamos lá! Escreva o nome dos poliedros. De que jeito? De acordo com a quantidade de lados de suas bases. Vamos lá? Aqui, ó. Base triangular. Tá vendo? Então, é um prisma de base triangular. Olha a pontinha, olha o vértice. Tem o vértice aqui, termina com ele. É uma pirâmide. Aqui é uma pirâmide de base hexagonal. Por quê? Porque a base dela tem 6 lados. É um polígono de 6 lados. Aqui, esse é muito famoso, tá? É o prisma de base retangular. Não tem que falar muito dele. Essa daqui também é bem conhecida. Pirâmide de base triangular. Que também recebe o nome de tetraedro. Porque tem 4 faces. Ok? Mas não se preocupe com isso. Aqui é apenas para você colocar pirâmide de base triangular. Pessoal, agora só está faltando a professora corrigir aquele exercício do caderno. Vou esperar um pouquinho. Vai pegar o caderno. Corre lá. Pessoal, aqui é para classificar, né? Colocar um nome no sólido e colocar se ele é um poliedro ou não poliedro. Muito simples. Olha lá. Esse aqui é o famoso cone. Claro, ele tem parte arredondada, não poliedro. Muito bem. O segundo, paralelepípedo, é um prisma. Todas as faces planas, poliedro. Olha o outro aqui, também é um prisma, o prisma de base triangular. Ele é um poliedro. Olha essa, que faço, esfera. Totalmente redonda, não poliedro. Próximo, olha lá. Este aqui em amarelo, ele é um paralelepípedo, ele é um prisma. Todas as faces planas, ele é um poliedro. Este aqui é um cilindro, olha lá as partes arredondadas, não poliedro. E esta é uma pirâmide, base quadrangular, ela é um poliedro. Bem, galerinha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, reveja a aula, reveja as explicações, ok? Até a próxima, então. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aquela atividade prática. Lembra que eu deixei para vocês que era para fazer uma tabela no caderno e que a gente ia ter uma atividade prática? Pois bem, vamos começá-la agora, tá? Como que vai funcionar? É assim. Eu vou estar mostrando alguns objetos para vocês, tá? E se você achar que esse objeto é um poliedro, você vai escrever o nome desse objeto na coluna poliedro. Se você achar que ele é um não poliedro, você vai escrever o nome dele na outra coluna. É simples. Você pode ver aí no seu caderno que tem 2 colunas, ok? Vamos começar então? Esta lata. Então, se você achar que é um poliedro, na coluna poliedro você vai escrever lata. Se você achar que é um não poliedro, você coloca na segunda coluna, ok? Estou esperando um pouquinho para dar tempo de você escrever. Mas não demora muito não. Vamos lá. Segundo objeto, o cubo mágico. Observem. E coloquem a resposta aí. Será que é poliedro? Será que é não poliedro? Temos aqui agora um batom. Ok? Então, pensa direitinho e preencha a tabela, tá? Veja bem em qual coluna você vai colocar o batom. Observou direitinho? Temos aqui mais um objeto. Olha, uma bolinha, tá? Lembre-se
do que você estudou sobre poliedro e não poliedro. Pensa muito bem e responde. Coloca aí em uma das colunas. Temos aqui uma caixinha, ok? Então, lembre-se qual é a forma geométrica espacial que essa caixinha lembra, para você saber se você vai registrar a palavra caixa na primeira coluna ou na segunda coluna. Agora a gente tem um calendário de mesa, tá? Eu completei ele aqui com um triângulo, tá? Porque na verdade os sólidos geométricos ele tem todas as faces, né? Não aparece esse espaço. Então a professora completou aqui, ok? Tenta lembrar qual é a forma geométrica espacial que esse calendário de mesa nos lembra, tá bom? Pensa bem e vê se você vai responder na primeira coluna, que é a do poliedro, ou na segunda, não poliedro. Olha só, agora temos um chapéu de aniversário. O que você acha, hein? Esse chapéuzinho, ele lembra um poliedro ou um não poliedro? Pensa e coloca a resposta aí na sua tabela. Não esquece de preencher a tabela. Agora a gente tem o apontador, tá? Lembra do que você estudou e responde. O apontador vai ser colocado na primeira coluna ou na segunda coluna? Pensa direitinho. Temos aqui um ingresso. Qual é a forma geométrica que esse ingresso está lembrando? Hein? Ah, alguém vai falar: prof, você fez a tabela errado. Não cabe mais nada. Cuidado, porque na verdade não é mesmo para caber mais nada. Presta atenção. O ingresso é o ingresso do circo. Esse ingresso lembra a forma geométrica chamada retângulo. Retângulo não é um poliedro. Retângulo não é uma forma geométrica espacial. Retângulo é uma forma geométrica plana. Então, é claro que você não vai registrar em nenhuma coluna da tabela. Foi só uma atividade extra para a professora colocar essa observação para vocês, porque um dos objetivos da aula é a gente diferenciar as formas tridimensionais das bidimensionais. Estamos aqui com uma forma bidimensional, tá? O retângulo só tem o comprimento e a largura, ok? Bem, galerinha, agora chegou a hora da correção da tabela. Prestem atenção, tá? Vão corrigindo de vocês aí. Cubo. O nome já fala. Cubo é um poliedro, então o cubo mágico está representando um poliedro, ok? Então pode passar um certo aí no seu caderno. A lata, olha lá, forma arredondada. Olha só as bases, duas bases circulares, tá? Então, cilindro representa o cilindro. Você colocou então na coluna do não poliedro. A caixinha, aquela caixa de papel, olha só, é um prisma, tá vendo? Olha aqui, ó, essa base paralela a essa base são idênticas, ok? Ele é um poliedro, também chamado de prisma. E o calendário, hein? Olha que bacana! O calendário nos lembra um prisma de base triangular. Tá vendo, ó? Essa é uma base paralela a essa, que são triangulares. E as faces são quadrangulares. As faces laterais do prisma são quadrangulares. Então, você colocou o calendário de mesa na coluna poliedro, primeira coluna. Vai corrigindo aí, tá? O chapéuzinho de aniversário.
O chapeuzinho de aniversário nos lembra o cone. Olha ele aqui terminando com um vértice, ó, essa ponta. Tem apenas uma base, que é circular, e termina com essa ponta que é o vértice. Então, o chapeuzinho de aniversário você colocou na coluna não poliedro. O batom, ele também nos lembra um cilindro, ok? Então, você colocou na coluna não poliedro, a segunda coluna. A professora tem só uma observação para fazer, tá? Esta embalagem, ela é circular, ela nos lembra cilindro. Porém, nós temos hoje já outras embalagens, tá? Por exemplo, essa nos lembra o paralelepípedo. Então, mas a que a gente fez aqui na atividade é não poliedro, ok? A bolinha, ela faz parte também da segunda coluna, não poliedro. Ela representa a esfera, ok? O apontador, ele faz parte da primeira coluna. Ele é um poliedro. Ele nos lembra um paralelepípedo, ok? Tem uma observação em relação ao apontador também. Como é um material bem conhecido de vocês, eu sei que muitos também possuem um apontador dessa forma, cilíndrica, tá? Então, a professora está mostrando para que você não saia falando que todo apontador é um poliedro. Não, esse aqui do nosso exercício, da nossa atividade prática, é um poliedro. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham resolvido a atividade, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Continuem estudando, mandando as dúvidas de vocês, tá? A professora está gostando muito de ver que vocês estão tentando fazer as atividades, se esforçando. E eu vou fazer um pedido para vocês. Lembra aqueles coleguinhas que ainda não estão assistindo às aulas? Manda um zap para eles também, ok? Para que eles possam assistir. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueçam que tem uma lista de exercícios para vocês fazerem. Olhe lá direitinho no material. Tá joia? Beijos e até a próxima aula!